Então, é o seguinte, como nós estávamos falando, não cita dados estatísticos nem nada disso, né, na introdução. Aqui você deixou, né, você não colocou conectivo. Então, como eu falei, né, estatística. Estatística sempre é desenvolvimento, né? Um dado, alguma estatística é no desenvolvimento. Certo? Desenvolvimento 1 ou 2. E também, com muito cuidado com o conectivo. Você não colocou novamente o conectivo. E a competência 4 aqui. Competência 4. Então, aqui, por exemplo, com o uso em massa das redes sociais, as notícias falsas que garantem a melhora de doenças acabam sendo disseminadas como... Entende como está confuso? Não. Aí, aqui sim, nessa perspectiva, aí tudo bem, agora que você acertou. Mas ainda você não fez aqui o encaminhamento argumentativo. Né? O quinto parágrafo para fechar. O quarto período, o terceiro período do parágrafo. Nessa perspectiva, o consumo desses produtos podem atrasar um tratamento verdadeiramente, e você utiliza muito advérbio. Verdadeiramente, infelizmente, tá? Então, não usa muito não, porque é um juízo de valor, né? Verdadeiramente eficaz e pode também ser responsável pelo surgimento de novas doenças. A sua alusão deve estar de acordo com o tema. Aqui, a sua alusão é uma alusão para abuso sexual. Por mais que mencione o curandeirismo, mas aqui o centro, a centralidade aqui é o abuso sexual. Né? O abuso sexual. Abuso, né? É muito forte essa palavra no primeiro período. E olha o tamanho do seu período. Começa aqui, termina aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Muito grande o período. Ele tem que ser mais curto. Para você dar tempo, você estender a discussão na sua tese. Primeiro vem a alusão, depois vem a sua tese. A tese, que é o principal da redação, da introdução. Através da tese é que você irá continuar, né, a sua redação. E, claro, quais são os fatores, né? Você tem que estar muito claro na sua cabeça, no seu esquema aí que você fez, quais são os fatores. Quais? Quais os fatores? Eu pergunto agora, Andressa, quais os fatores que potencializam esse problema? Quais fatores? Bom, a urgência de um tratamento menos doloroso, sobre Isso, sobre o curandeirismo, sobre o tema. Quais são os fatores? a urgência de um tratamento menos doloroso, como no câncer, a rapidez. Isso, vamos colocar aqui a urgência, né? Urgência. Primeiro fator é a urgência. Caminho mais fácil, né? Perfeitamente. A urgência, é um caminho mais fácil. Isso tudo atrelado à vulnerabilidade, né? Você falou, né? Vulnerabilidade. Certo? Vulnerabilidade da pessoa. Segundo fator, que potencializa a disseminação desses métodos nada eficazes. Qual é o outro fator? Como assim, que potencializa? Isso, que potencializa esse tipo de tratamento. Que potencializa esse problema. A falta de conhecimento sobre o assunto.
Isso mesmo. A falta de conhecimento. Mas vamos colocar de uma forma mais formal, né? Uhum. De uma maneira mais formal. Esse tema está atrelado. Aqui, eixo temático. Caiu. Tá escutando? Opa, tô aqui. Tá escutando? É porque tinha caído. Tô escutando, sim. Pronto. Você entendeu o que eu falei? Não, cortou. Cortou, né? Então, novamente, qual eixo temático esse assunto está atrelado? Você falou a questão da vulnerabilidade, da urgência do tratamento, né? Por isso que as pessoas se deixam seduzir, né? Por esses métodos, né? Rápidos. E o que que potencializa isso? Né? São duas perguntas. Primeiro, o que que potencializa? Quais são os fatores que potencializam esse problema? Né? E esse problema está linkado, está ligado a que eixo temático? A que assunto? Aí você falou falta de conhecimento, muito bem. Mas vamos colocar de uma maneira mais formal, né? Mais culta. Então, isso se deve ao que, essa falta de conhecimento? Mas Pode falar, fica à vontade. Aqui é o momento de falar. Não se sinta privado. Ah, não vou falar, vou errar. Pode falar. a falta de esclarecimento? Falta de esclarecimento, mas essa falta de esclarecimento, né? Essa falta de esclarecimento está atrelada ao quê? Ixi. Por que que as pessoas têm falta de esclarecimento? Não é um assunto muito abordado Não é um assunto muito abordado aonde? pelas mídias, pela. Opa, muito bem. Então, um dos grandes potencializadores, né, desse problema não é que nem é que é abordado, não é abordado pela mídia, é abordado pela mídia de uma forma diferente, né, de uma forma que impulsiona o uso desses medicamentos. Ou seja, as redes sociais, a disseminação de fake news, né? Isso. Tem pessoas usando. Como é o nome do remédio para espinha? Perfeitamente, Para afinar o nariz. perfeitamente. Então, fake news, redes sociais, Aqui. redes sociais. Tá vendo aqui o Jan, né? Você tá vendo o quadro? Estou? Pois é. Então, o primeiro fator é a urgência, o segundo fator é a questão está ligada à vulnerabilidade, o segundo fator a fake news, né, as redes sociais, como potencializadoras desse, vamos dizer assim, dessa desinformação, né? Ele desinforma, na verdade, é uma desinformação. E o outro fator, você falou, a falta de esclarecimento. Aí eu pergunto, esse tema, tá, por que que tem falta de esclarecimento? Claro que a mídia poderia muito bem esclarecer. Concordo, aqui já temos uma possível conclusão, né? A mídia como promotora da educação, né? Promotora, vamos dizer assim, de campanhas que, vamos dizer assim, que diminuam, né? Diminuam a disseminação de fake news. Por exemplo, na era da Covid, você poderia falar, né? Que muitas pessoas se deixaram, vamos dizer assim, seduzir por um tratamento precoce e ineficaz, né? Sobre o tratamento precoce e ineficaz. Para você ter uma ideia, né? É questão de chás, né? As pessoas não acreditam na ciência. É outro fator. Mas tudo isso está atrelado ao que você falou, né? A questão da falta de esclarecimento. Onde é que esclarecemos? Onde é que nos esclarecemos? Onde? Durante toda a vida. Andrés? Oi. Onde nós nos esclarecemos?
Tô tentando enxergar aqui. Certo. Você tá no momento aonde? Estou no quarto. Não, não. Tô falando aqui no... Fazendo o quê? Fazendo o quê? Ah, sim. Peraí. É, não, porque meu pai apareceu aqui dizendo que tá com suspeita de Covid. Ai, meu Deus. Aí eu parei pra ouvir. Mas, Tem que tomar cuidado. Você mantém a distância dele. né? Já saiu da dengue agora, não pode... Entendeu? Verdade. Tem que manter a distância. E aí? Tô um Você pouco. está, Isso, você está fazendo o que agora comigo? Tô lendo. Lendo, fazendo o que mais? Só isso mesmo. Estudando, né? Refletindo, né? Aham. Então, quando você fala falta de esclarecimento, por que você diz isso? Por que é um fator que potencializa esse problema? Porque quando a sociedade não está bem esclarecida sobre o assunto, a probabilidade dela cair nesse tipo de golpe é maior. Não tem, não conhece os fatores de risco. Perfeitamente. Então, vamos colocar organizado aqui para a gente compor o nosso esquema. E eu te mostrar como é que faz isso, né? Ó, quando você estiver escrevendo, você tenta refletir sobre o problema em si, né? Então, eu vou colocar aqui o problema no centro do papel. O curandeirismo, curandeirismo e o charlatanismo. Você falou uma palavra muito importante, que é o esclarecimento, né? Então, vamos lá. Quais são os fatores, né? Quais são os fatores? Fatores que impulsionam o problema. Quais são? Aí você citou. Primeiro fator é a questão do tratamento, da rapidez, né? Da urgência. Da urgência. Urgência de ser curado, né? Urgência de cura. Certo? Depois, claro, e essa urgência de cura se aproveita, né? Da vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Dois. Pronto. Dois. O segundo fator, você falou sobre fake news. Nós falamos sobre fake news. E as fake news, como você sabe, é potencializado por quem? Pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Então, existe uma vulnerabilidade, as pessoas já estão vulneráveis, elas veem uma notícia, viu como é uma cascata de problemas, uma cascata de fatores, então elas já estão vulneráveis, quando redes sociais, uma propaganda, uma mensagem sensacionalista de cura, elas correm para lá, elas estão desesperadas. Aí, como, por exemplo, a cura da AIDS, cura do câncer, tratamento precoce da Covid, né, cura da diabetes, tudo isso através de uma postura obscurantista, né? Obscurantista. Aí você falou sobre a ausência ou até mesmo precariedade do esclarecimento.
Onde nós passamos a metade da nossa vida? Onde? Buscando esclarecimento. Buscando conhecimento. Isso, onde nós passamos a metade da nossa vida buscando conhecimento. Na escola. Na escola. Então, e esse tema está ligado a que área do conhecimento? Eita. Sobre... Falando das fake news ou da doença? Não, do tema aqui. Tema 2. Tema 2. Está ligado a que área do conhecimento? Ciência? Ciência, perfeitamente. A ciência. Mas a escola não garante o mínimo necessário para quando eu chegar na vida adulta, eu saiba discernir o que de fato é método científico, o que de fato é comprovado cientificamente e o que é curandeirismo ou charlatanismo. Eu passo a vida inteira estudando biologia, a vida inteira estudando ciência, e eu não tenho as ferramentas necessárias, quando eu saio da escola, para discernir o que é ciência e o que não é ciência. Então, existe, pode falar. Não, estou ouvindo. Existe uma ausência, ou até mesmo uma precarização nas ciências. E isso nós podemos chamar até de analfabetismo. Analfabetismo, diga. Nada. Pode falar se quiser, viu? Analfabetismo científico. Analfabetismo científico. Ou seja, as pessoas não confiam na ciência. Preferem confiar em fake news. Numa tia que fala que chá de hortelã cura Covid. Entendeu? Então, aqui é totalmente o oposto, totalmente contrário daquilo que você comentou anteriormente, que é a questão do esclarecimento. Esclarecimento. Então, existe uma ausência de esclarecimento nas escolas, mas esclarecimento científico. Um esclarecimento, né, enfim, não somente da ciência, mas como nós estamos num tema científico, né, nós temos que entender o tema, no caso, entendê-lo, nessa perspectiva científica. Então, nós já destacamos 3 fatores. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui na sua redação, se você observar, aqui na redação, você não apresentou os fatores que potencializam o problema. Certo? Você falou da Covid, né? Falou da Covid, e aí você vai citar Drauzio Varela, mas eu pergunto aqui, onde você viu isso? Onde? Você não pode citar blog. Onde? Quando? Entende? Quando você fala, o oncologista Drauzio Varela costuma dizer, está muito atrelado ao YouTube dele. Mas você tem que falar o livro, né? O artigo científico, né? O artigo científico, enfim, né? Não pode dizer assim, costuma dizer. Você pode estar inventando. Para o corretor, estou fazendo aqui às vezes de corretor. Tá entendendo, né? Tô. Pronto, então, é necessário que você mude aqui esse final, né? O último período do seu parágrafo, da sua redação.
Nessa perspectiva, o consumo desses produtos podem atrasar um tratamento verdadeiramente eficaz. Ok, tudo bem, entendo, mas esse aqui poderia vir lá para a conclusão, por exemplo. E pode também ser responsável pelo surgimento de novas doenças. Ok, mas quais fatores? Você pode deixar aqui, ó, nessa perspectiva, cabe analisar, ou então cabe refletir sobre os fatores que potencializam a problemática. Ponto. Né? Ou até mesmo que potencializam a disseminação de tratamentos sem base científica. Ponto. Isso aí é a sua conclusão do período, do parágrafo. Compreendeu? Sim. Então, tem que falar que no último período, eu quero ver na próxima redação isso, no último período, você deve fazer o quê? Essa conclusão que eu acabei de mencionar. Nessa perspectiva, cabe analisar quais fatores potencializam a disseminação de métodos sem base científica para a cura de doenças, enfim. Entende, né? Sempre deixar margem para o que você vai refletir depois. E aí o leitor vai se perguntar, mas quais fatores? Eu vou continuar lendo a redação para saber. Certo? Então, aqui nós já começamos falando quais são os fatores. Quais são os fatores? Primeiro, a urgência de cura, a questão da vulnerabilidade, fake news, redes sociais, a ausência ou precarização do estudo das ciências. O nome disso pode ser chamado também de analfabetismo científico. Isso tudo indo contra ao esclarecimento, à educação. E aí eu venho com uma alusão histórica. Eu pergunto a Andressa. Andressa, qual período da história é contra o esclarecimento? Ou até mesmo, não é que é contra, mas não tem, assim, tanta liberdade ao longo da história. Qual período? Gente, peraí. Qual período da história é contra a diversidade de ideias? Contra o pluralismo de ideias? E sempre há uma aposta no milagre, sempre há uma aposta vamos dizer assim, em seres superiores, na cura através, né, de um curandeiro, onde no período, na história da humanidade existe essa cultura, que essa cultura, de certo modo, ela causou prejuízos e causa prejuízo até hoje. Se for parar para pensar até nos dias de hoje, né? Perfeitamente, mas justamente, então, por que existe isso hoje? É devido ao passado. E que passado é esse? Qual período da história? Ditadura militar. Certo, também, mas certo, mas bem mais para trás. Vixe. E não foi nem aqui no Brasil. E sempre teve. Que é contra totalmente o movimento, né? A era das luzes. A era das luzes. Com certeza você já estudou isso, né? Era das luzes, em filosofia. Não, nem tô lembrado não desse contexto. Peraí. A Era das Luzes foi um movimento na Europa do século XVIII, tendo como protagonistas filósofos como Kant e Voltaire. Voltaire.
Você está falando de um específico ou só da era da Idade Média? Opa, muito bem, isso mesmo. Tá, eu pensei que fosse algum movimento específico, eu não estava lembrando. Obrigado, certo, muito bem. Isso mesmo, né? Então, aqui nós temos a idade média, que pode ser também um tipo de alusão histórica para falar, ou seja, para falar de quê? Do obscurantismo. Do obscurantismo. As pessoas apostam nesse período em um milagre, né, em uma mágica para curar o seu problema, para curar, e não tem assim uma aposta na ciência, não tem abertura para o conhecimento científico, né? E o que vive hoje em dia, o que se vive hoje, isso aqui é totalmente diferente no caso da Idade Média, a Era das Luzes. Aqui é uma aposta na razão, né? Na razão humana. No esclarecimento, luzes tem a ver com razão, tá? Bem, dito isso, nós estamos já construindo nossa redação. Olha aqui, a urgência, né, a cura, fake news, a ausência e precariedade da ciência, no caso, ao analfabetismo científico, né, a mídia como potencializadora de fake news, né, sem o mínimo filtro, né, e isso ocorre devido às pessoas, o descrédito, né, e isso, como eu falei, muito. Por que as pessoas acreditam em um tratamento precoce para a Covid e não acreditam na vacina? Se negam a tomar a vacina. Um movimento anti-vacina até. Por quê? E isso se deve ao fato de, nas escolas, ou até mesmo as redes sociais, né, não terem, principalmente na escola, não terem uma educação científica sólida. Uma educação que vá apresentar ao estudante, ou até mesmo às famílias, né? Através de encontros, através de diálogo, através de debate, conversando com cientistas, com biomédicos, com farmacêuticos, a importância de ouvir a voz da razão. E ouvir a voz da razão. Então, esses são os fatores que potencializam nosso problema. E aí nós temos aqui a alusão histórica, que é a Idade Média, que é o obscurantismo. Certo? Você falou também, né, lá atrás, vamos ver de novo sua redação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem que estar claro para o leitor quais são os fatores que potencializam os problemas. Você tem que citar pelo menos um fator tem que citar um fator em cada parágrafo, certo? Em cada parágrafo. Então, você fala assim, com o aparecimento da Covid-19, você já colocou o século XX aqui. Já colocou o século XX, aliás, o ano de 2020. Calma. Isso aqui poderia vir no segundo parágrafo. Terceiro parágrafo, no caso, né? Do D2. Desenvolvimento 2. Aqui é o D1. Certo? Então, não precisa antecipar logo, falar de hoje. Isso tem um segundo parágrafo, você poderia falar. Agora uma pergunta que eu faço a você. É crime o charlatanismo e o curandeirismo? Sim. Onde é que está isso? Qual lei? E aqui nós temos nossa alusão jurídica. Qual lei? Né? Nossa alusão jurídica. Qual lei? E eu postei lá na plataforma o nosso banner.
né? Sempre eu vou postar na plataforma, lá no Google Class, né? A nossa estrutura, nosso esquema, né? O banner, mapa mental, enfim. A nossa estrutura redacional. Isso está tipificado em que lei? É crime, curandeirismo e charlatanismo. Qual artigo e qual lei? Vamos lá. Pergunta a você agora. Eu posso pesquisar? Pode? Certo. Artigo 283. De quê? De onde? Vixe, não tá aparecendo aqui, não. Tá aparecendo. Coloca aí, curandeirismo e charlatanismo. Regulado pelo Código Penal Brasileiro. Isso mesmo. Vamos lá. Código Penal. Código Penal. Qual artigo? 200. Calma. 283. 200 e quanto? 83. 283 e que mais? Para falar o objetivo do artigo. Não, eu quero saber quais são os dois artigos. São dois artigos. 283 e 284, eles vão dizer que o 283 vai falar do curandeirismo, aliás, do charlatanismo. Do charlatanismo. Né? 283, charlatanismo. E o 284 vai falar do curandeirismo. Curandeirismo. Certo? Charlatanismo e curandeirismo. Isso está expresso no Código Penal. E também está lá no banner, lá na plataforma. Né? Tem que dar um olhar mais específico à plataforma, à nossa sala de aula virtual. Que tudo isso que eu falei está lá nesse banner. Né? Está lá nesse banner, lá na plataforma, lá na classe virtual. Tá? Bem, então, eu vou até te mandar aqui. Tá aí, ó. E eu peguei agora lá da classe virtual. Quando você estava pesquisando aí, eu fui lá na classe, e peguei esse banner aí que eu estou te enviando pelo WhatsApp. Tá aí, ó. A redação praticamente está pronta. Seguindo esse banner, seguindo a estrutura, eu coloco até os fatores, as chaves argumentativas. Se você puder observar aí, né, a chave argumentativa, que é o negacionismo científico, medicamentos alternativos, as redes sociais, analfabetismo científico, ineficácia dos órgãos fiscalizadores, certo? Ineficácia dos órgãos fiscalizadores. Você está acessando pelo celular ou pelo computador? Pelo computador. Pronto. Dá um help aí no celular e você vai ver lá no WhatsApp que eu postei a imagem, o banner. Né? O banner. Isso. Então, quando eu indicar um tema, vai lá na plataforma, é rapidinho, lá na plataforma e verifica o que eu postei lá, tá? Então, qual lei? Existe a lei. Existe essa lei aqui, o Código Penal, dois artigos que falam e tipificam, né? Mas por que? Aí onde está a pergunta. Por que, né, que existem casos como o de João de Deus? João de Deus,
Por que que existem casos como como tratamentos, tratamentos, não é paliativo, não, eu até coloquei na redação aqui, através de fitoterápicos, tratamentos fitoterápicos. Por que que existe ainda esse tratamentos fitoterápicos? Fitoterápicos. Por que que existe ainda, né? Tratamento e medicamentos fitoterápicos. Eu botei fitoterápicos, não é fitoterápicos, não. Vai por aqui. Fitoterápicos. Fitoterápicos. Isso mesmo, fitoterápicos. Fitoterápicos. Bem, casos como João de Deus, casos também como da fosfoetanolamina, né? A questão da pílula do câncer. E aí nós já estamos construindo aqui exemplos da redação, do tema. Né? Pílula do câncer. Pílula do câncer. Chamada, conhecida pílula contra o câncer, do câncer, certo? Por que que existe ainda, se existe uma lei que vai criminalizar? A resposta é simples. Muitos desses tratamentos, eles são atrelados, eles são ligados, existe uma relação com a religião. Com a religião. Por existir uma relação com a religião, esses tratamentos passam despercebidos pelo crivo da lei. Ou seja, pela visão legal, essas pessoas, esses charlatões, esses curandeiros, passam despercebidos. Por quê? A religião, né, você tem liberdade, segundo a Constituição Federal, liberdade de rito, culto, né? Então, se um tratamento, e você já ouviu falar, com certeza, essa semana mesmo, um culto que era para curar a Covid, muitas pessoas foram contaminadas. Você já ouviu essa notícia, né? Foram contaminadas por Covid. Então, isso é que dá aí contra a ciência. Então, nós estamos vivendo em pleno século XXI a Idade Média. Caramba. Idade Média. Infelizmente, estamos no século XIV. Estamos no século X. Né? Então, nós regredimos na perspectiva mental mesmo, né? A ciência evolui, os cientistas estão pesquisando, estão aí na vacina e tal. Mas a população, e aí estou falando Brasil, ela tem um nível de esclarecimento muito baixo. Sim, os líderes políticos não ajudam. E também existe esse outro fator, né? Essa polarização política, você pode citar também. Será? Fala, Robo. Não, você não vai citar o nome. Ai, você basta dizer
Você não vai citar o nome. Qual outro fator? Polarização. Polarização política. Né? Polarização política. Pronto, basta citar isso. A questão da polarização política. Compreendeu? Sim. Então, eu quero deixar bem claro aqui que antes de fazer a redação, você tem que refletir, Andrés. Você não pode ir escrevendo, eu estou na competição, eu tenho que entregar logo. Não. Eu quero que você coloque num pedaço de papel, pegue uma folha, como está aqui. Nós estamos olhando para essa folha aqui virtual. Coloca na horizontal. Faça um mapa mental da sua redação. Coloque a alusão inicial. Coloque a sua tese. Vai escrevendo a sua redação. Através de tópicos. Através de tópicos. Coloque os fatores que potencializam o problema. Coloque os fatores que potencializam o problema. Né? Coloque depois a alusão histórica para o segundo parágrafo, ou até mesmo para o primeiro parágrafo. Aqui, por exemplo, essa alusão, você pode utilizar para o primeiro parágrafo, porque é uma alusão histórica. É uma alusão que vai basear toda a sua redação. Né? É alusão histórica. E deixa o João de Deus aqui para o terceiro parágrafo, para o quarto parágrafo. Esses exemplos, né? Esses exemplos. Tá? Esses exemplos ligados, é claro, com os fatores. Né? Com os fatores que potencializam esse problema. Né? Com os fatores que potencializam o problema. Compreendeu, né? Sim. Então, antes de fazer a redação, eu vou explicar. Eu sei que a aula está se estendendo um pouco, né? É saudade da aula, né, para a Andressa, futura médica. Tá bom? Então, já eu explico o terceiro tema, mas antes, nós vamos agora ler como ficou a sua redação. Tá bom? Como ficou a sua redação. E aí eu fiz questão de colocar acima o parágrafo que você escreveu e abaixo. Agora, tem que olhar a sala virtual. Né? Porque as informações no WhatsApp, elas são muito voláteis. Elas saem, elas apagam, elas, entende? E você tem que passar menos tempo, focar mais no estudo, na reflexão, na leitura constante. E é um dado muito curioso, é sobre, e esse é um dos grandes temas, pode ser, viu? Esse é um cultura. Opa, Andressa? Oi, voltou? Falhou aí? Cortou a ligação, não escutei. Aonde parou? Você ia falar sobre o tema. O tema, no caso, como assim? E tem bastante chance de cair. Ah, sim, é esse. Esse é um dos temas. Ó, em 2018, o governo sempre disponibiliza um tema que ele está sendo contrário. Como por exemplo, 2018 foi qual? Cultura. Ele foi contra a cultura, tanto que não temos o Ministério da Cultura. Temos uma Secretaria Especial da Cultura. Foi cultura, o acesso ao cinema. 2019, é isso? 2018? Não, 2018 foi eleição. Foi isso? Sim, foi em 2018, a eleição foi em 2018. Isso, então, não. Então, perdão. Então, 2019, cultura, foi sobre o acesso à cultura. Isso. Né? 2020, ano passado, no caso, né? Do ano passado, foi qual? A questão da saúde mental. Isso. Tanto a cultura quanto a saúde mental, o governo negligencia. O governo negligencia. Não temos o Ministério da Cultura, temos só a Secretaria da Cultura, e ele sempre critica a questão da cultura, os artistas sempre criticam. Né? A questão da saúde mental, do mesmo jeito. Da mesma forma, o governo Bolsonaro, ele não investiu, pelo contrário, né? Ele está
fazendo questão de fechar clínicas e não investiu no SUS para essa questão da sanidade mental, das doenças, dos transtornos. Nossa. Ele veio a público e falou. Né? Então, para você ver, o tema do Enem sempre é algum tema que o governo está negligenciando. Então, E esse pode ser um dos temas. Esse pode ser um dos temas. Existe, olha só, é só você analisar, faz sentido. sim. Faz sentido. Então, cinema, o Brasil não produziu cinema esses últimos tempos, não teve investimento em cinema, pelo contrário, ele foi criticar os filmes como Bacurau, né, como o Marighella, produzido por Wagner Moura, entende? Ele foi criticar. Inclusive, o Marighella nunca foi lançado no Brasil, justamente porque não houve o apoio do governo. Certo? E, ao mesmo tempo, também a questão da saúde mental. A saúde mental. Então, peço que você dedique um tempo, quando você estiver estudando, vai lá na plataforma e olhe os tópicos que eu inseri lá. E olhe os tópicos. Pode deixar. Tá bom? Uhum. Aqui é o tema 3, né? Não é o tema 2, não, é o tema 3. Né? É isso? É o tema 3. Ah, é o tema 3. Certo, então vamos agora ler a sua redação. Olha só, tá aqui. Vamos lá como ficou agora a redação. Tá dando para ver assim? Ou quer que aumente? Aumenta só um pouquinho. Aí. Não tem como aumentar menos que isso. Queria aumentar, deixa eu ver aqui. Ah, tá, melhorou. Bem, então vamos lá. Aqui é o primeiro parágrafo, o seu primeiro parágrafo. Como estava e como ficou, né? Então, a sugestão é, vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Nós já lemos, né? Nós já lemos, mas só para recapitular. Aí você citou o João de Deus, né? Aí você vai falar de dons espirituais. Ok, não está errado, não. Mas veja a forma. Tem que ser formal o discurso. Certo? O discurso tem que ser formal. Aí como é que ficou? Olha só como é que ficou. A promessa de cura de doenças físicas ou mentais mediante práticas secretas era comum na Idade Média. Opa, viu como é que eu comecei? Uhum. Então você deve começar assim também. Você não pode começar com um. Claro, cada um tem seu estilo. Mas eu estou dizendo que começar com o João de Deus já de cara, deixa esse impacto aqui, deixa esse exemplo para o desenvolvimento. Então, a promessa de cura de doenças ou físicas ou mentais, mediante práticas secretas, e aí eu estou falando de quê? Do curandeirismo, do charlatanismo, indiretamente, né? Uhum. É comum na Idade Média. Tendo em vista, olha os conectivos, né? Eu estou utilizando para linkar um período a outro. Tendo em vista que tais métodos induziam a aceitação devido à vulnerabilidade, eu aproveitei aqui teu argumento da vulnerabilidade, a vulnerabilidade das pessoas diante da possibilidade de restabelecimento da saúde, de sua saúde. Ponto. As pessoas aceitavam, mas era um método indutivo. Eram induzidas devido ao quê? Causa e efeito, tá vendo? Tem que raciocinar nesse sentido, na hora que você for escrever. Então, quando você estiver escrevendo, tenta pensar em causa e consequência. Então, por que as pessoas aceitam o tratamento? Devido à sua vulnerabilidade. Por quê? Para restabelecer a sua saúde. Não obstante, mais de 5 séculos, olha aí, ó, eu já vou fazer minha tese. Já vou fazer minha tese. E aqui é a minha alusão. E aqui a minha tese. Não obstante, mais de 5 séculos terem se passado, a crença em dons espirituais e a utilização de ervas ainda seduzem no cenário contemporâneo. Percebeu a tese aqui? Sim. Aqui é a tese. A tese tem que ser reflexo da alusão. Né? Então, eu citei a Idade Média e agora eu venho
dizendo, olha, embora tenha se passado 5 séculos, de quê? Ora, da Idade Média. Não obstante, mais de 5 séculos terem se passado, a crença em dons espirituais e a utilização de ervas ainda seduzem no cenário contemporâneo. Nessa perspectiva, olha a conclusão, Andressa. Olha a conclusão do parágrafo, tá? Nessa perspectiva, olha o conectivo. Vou até mudar de cor aqui. Olha o conectivo. Olha o conectivo, não obstante, tá? Então, nessa perspectiva, visto que o charlatanismo oferece uma solução fácil e muitas vezes confortável, não tem CI, e muitas vezes confortável, é necessário a análise dos fatores que potencializam essa problemática. Ponto. Eu poderia colocar aqui charlatanismo e curandeirismo. Tá, tudo bem. Ou esses métodos, mas como eu já tinha colocado o método aqui, eu não quis repetir a palavra método. Certo? Ou dessas práticas, também prática eu já tinha colocado. Entendeu, né? Então eu tenho que deixar claro para o leitor que a redação vai continuar. Tem que deixar claro. Então, olha os fatores. Aí ele vai se perguntar. Mas quais fatores? Quais? Quais fatores potencializam essa doença? Ou até mesmo esse problema? Quais fatores? Certo? Entendeu? Entendi. Então, tem que ter 3 períodos. Olha o tamanho do período. Não está longo, nem grande demais. Está no ponto até 3 linhas o período. Tem que completar as linhas, indo até a metade da linha aqui, ó. Até a metade da linha. Aqui nós temos uma linha imaginária. Né? Temos uma linha imaginária. E tem que completar até a metade. Ou até o final. Bons que foram até o final. Tá? Então, tem que haver... Por isso que é bom planejamento. O mapa mental, a esquematização. Porque você, na prática dessa esquematização, você, daqui a um período, daqui a umas 5 redações, já vai ser instantânea essa prática, né, da esquematização. Vai ficar mais mental. Opa, eu vou utilizar essa alusão no início, eu estudei história, Idade Média. Então, Idade Média, as pessoas não acreditavam em medicamentos, eram até queimadas vivas, né? Porque eram taxadas como bruxas e tal, né? Então, entende? Então, a ciência não existia essa palavra, ciência. Né? É algo estranho. Continuando. Olha o segundo parágrafo. Então, novamente, a redação, a estrutura da sua redação tem que vir assim. Tem que ser assim. Certo? 3 períodos, alusão, tese e o encaminhamento argumentativo. Ah, professor, onde é que está esse seu modelo? Está lá na plataforma. Não é modelo, essa reestruturação. Está na plataforma, já disponibilizei. Está nesse quadro virtual. Tá? E agora, vamos lá. Segundo parágrafo. Com o aparecimento da Covid-19, um vírus letal que assola o mundo no ano de 2020, e ainda continua. Então, você não pode dizer que é em 2020. Ainda continua, né? O desespero por um tratamento efetivo fez com que milhares de pessoas caíssem em mentiras sobre diversos medicamentos. Por se tratar, aí cadê o conectivo? Não tem conectivo aqui. Onde está o conectivo? Competência 4. Competência 4, perdeu o ponto aí. Cadê o desse modo? Cadê o diante disso? Cadê o dessa forma? Tá? Então, tem que ter o conectivo linkando cada período. Por se tratar de um vírus desconhecido, não tinham estudos que garantissem a eficácia dessas drogas. Com isso, de acordo com a OMS, esse aqui é um dado estatístico que poderia vir no início do parágrafo. De acordo com dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, por retardar o tratamento adequado para o mal, a utilização incorreta desses medicamentos, desses remédios, fez com que diversos indivíduos desenvolvessem a forma grave da doença, e que teve, por consequência, o aumento do número de óbitos no Brasil. Muito bem. Ótima alusão. E vamos aproveitá-la. Olha só.
Olha como é que ficou. Em primeira instância, você não colocou aqui o conectivo de introdução do parágrafo. Você colocou logo o aparecimento, entendeu? Então, você deve colocar aqui esses conectivos, né, em primeira instância, em primeira análise. Em primeira instância, a disseminação de notícias falsas, e aí eu já vou colocar o primeiro fator. Primeiro fator. Qual é? Fake news. A disseminação de notícias falsas através de redes, onde? De redes sociais. Lembra lá do nosso esquema? Pronto. Então, já vou utilizar. A disseminação de notícias falsas. E veja que disseminação é uma palavra para linkar a doença. Notícias falsas é doença. Então, cada tema, Andressa, tem um léxico. Cada tema tem as palavras-chave daquele tema. Disseminação, contágio, né, contaminação. Tudo isso envolve a questão científica da doença, do curandeirismo, e, claro, também, isso é uma doença, notícias falsas. É um vírus, mas um vírus de informação. A disseminação de notícias falsas através de redes sociais intensifica a busca por tratamentos alternativos, o que alimenta o negacionismo na ciência. Tá vendo como é causa e consequência? É uma bola de neve, é um efeito em cadeia. Então, eu coloquei o fator notícias falsas. Notícias falsas. Através de quê? Das redes sociais, que intensifica a busca por tratamentos alternativos. Por que que isso se busca? E alimenta o que através disso? Alimenta o negacionismo na ciência, que é outro fator. O segundo fator está aqui, negacionismo na ciência, através de tratamentos alternativos. E aí eu venho falar de um filósofo inglês, filósofo chamado Francis Bacon, da importância da filosofia da ciência, né? Olha só, eu venho aqui e digo, ó, dessa forma, pode-se aludir, pega esses conectivos, dessa forma, é um conectivo de citação de alusão. Dessa forma, pode-se aludir à teoria dos ídolos, do filósofo inglês Francis Bacon, cujo objetivo consiste em esclarecer que a figura dos ídolos estava baseada em falsas noções e hábitos mentais incutidos na mentalidade dos homens. Para ele, a crença nos ídolos prejudicava o avanço da ciência e da racionalidade humana. Assim, é notório a ausência, digitei errado aqui, é notório a ausência de uma educação científica no percurso formativo das escolas brasileiras. Percurso formativo uma educação científica no percurso formativo nas escolas brasileiras. E aqui é o terceiro fator. Você compreendeu agora? Compreendi. Então, se tem um fator potencializador, que é as notícias falsas, isso é potencializado pelas redes sociais. Depois, alimenta as redes sociais, fake news, essas manchetes sensacionalistas, alimentam tratamentos alternativos, que, por sua vez, geram negacionismo científico. É um efeito em cadeia. E quem vai confirmar isso? Por que ocorre? Isso ocorre, segundo Francis Bacon, tendo como base a sua teoria, aí eu estou reescrevendo, tendo como base a teoria dos ídolos, né, cujo objetivo consiste em esclarecer a figura dos ídolos, né, ou seja, que está, né, vamos dizer assim, que tem como significado, tem como sentido e tem como pressuposto, né, a falsa noção e hábitos mentais incutidos na mentalidade dos homens. Para ele,
os ídolos, e aí tem vários ídolos. E vários ídolos, inclusive eu coloquei no banner. Se você ver aí no banner lá no celular, lá na primeiro parágrafo que eu construí, né, existem existem várias tribos. É muito importante você estudar esse pensador para a construção desse tema. O pensamento de Francis Bacon, ao falar em teoria dos ídolos, ele vai dizer que existe o tribo da caverna, a tribo do fórum, né? Existem diversas tribos, se eu não me engano, são 4 tribos. Isso mesmo, são 4 tribos. É a tribo da caverna, tribo do mercado, tribo do teatro, né? Que são falsas noções incutidas na mentalidade dos homens. E esse é um filósofo do século, por volta ali do século XVI, tá? Então são 3 fatores aí. E o último deles é a ausência de quê? De uma educação científica no percurso formativo nas escolas brasileiras. Então veja que eu escrevi 3 problemas: a ausência de educação científica na escola brasileira, na educação brasileira. Certo? 3 problemas. O primeiro, notícias falsas. Segundo, o negacionismo, e isso é potencializado pelas redes sociais, né? Depois, temos aqui o terceiro, que é a educação científica, a ausência de educação científica. Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. E outra coisa, é importante destacar, Andrés. Nós mencionamos 3 problemas, correto? Uhum. Na conclusão, eu tenho que resolvê-los. Eu tenho que resolver esses problemas. Eu não posso só colocar e, na conclusão, eu apostar em palestra. Não. Eu tenho que resolver esses problemas com propostas práticas, concretas. Certo? Então, vamos aqui para o seu terceiro parágrafo. Aí você coloca assim. O oncologista, Drauzio Varela, costuma dizer: se um dia você ouvir que foi encontrada a cura do câncer, não leve a sério. O problema é quando a justiça o leva. Certo. Isso aqui ele estava falando da fosforatonamina, que virou lei, inclusive. E ela foi encarada pelo STF como inconstitucional, né? Inconstitucional, tá? Quando ele falou isso, eu fui pesquisar, né? Quando ele falou isso, ele estava se referindo à lei, que os deputados criaram, né? E, inclusive, o professor que desenvolveu vamos dizer assim, essa cura da fosfoelatonamina, ele foi, não é condenado, mas ele foi denunciado pela própria universidade, pela USP, porque é crime, está no Código Penal. O nome disso se chama charlatanismo. Charlatanismo. Segundo o artigo 283. Ele foi denunciado, né? Está respondendo criminalmente. Não sei se resolveu, não me adentrei nesse caso. Mas, enfim. Aí você continua. Referente a isso, né? E, no caso, isso é isto, porque tem a ver com o que você falou anteriormente, tá? Referente a isto, mas não tem problema. Eles não vão, meu Deus, vai tirar ponto. Não. Não tira tanto ponto assim, não. Referente a isso, diariamente as pessoas buscam soluções alternativas para resoluções de doenças de difícil procedimento, com o intuito de não sofrer desse parágrafo, tá? Olha como é que ficou. Em segunda análise, tem acento. Em segunda análise, eu coloquei lá no anterior o quê? Em primeira instância. Agora eu vou colocar em segunda análise. Em segunda análise, com o advento... O que é advento?
Oi? Cochilou? Não, era uma pergunta? É isso. O que é advento? Um problema? Não, Um contratempo? não. Pela palavra advento é aquilo que? Advém. Isso mesmo, que advém. Ou seja, aquilo que vem, aquilo que chega, que surge, né? Então, em segunda análise, com o advento, né? Com o surgimento, com o aparecimento, mas a palavrinha mais bonita, né? Com o advento da pandemia em decorrência do vírus Covid-19, veja que eu inseri aqui o nome do vírus com uma espécie de aposto, né? Então, o vírus Covid-19, houve um crescimento exponencial de promessas de cura milagrosas, como a utilização de fitoterápticos, medicamentos sem eficácia, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, ou ainda o uso de plantas medicinais que levaram à morte ou agravamento da doença de várias pessoas. Conseguiu ver a diferença? Sim. Conseguiu ver a diferença entre os parágrafos? Eu não comecei com Drauzio Varela, porque eu não sabia onde é que ele tinha citado isso, e quando a informação é vaga, então é bom não citar. Eu não sei o livro, eu não sei, então eu vou deixar de lado. Aí, então, eu vou colocar o quê? Eu vou dizer, né, aproveitei aqui a tua ideia da pandemia, né, do parágrafo anterior, e vou falar sobre a cura de doenças milagrosas com a utilização de fitoterápticos, medicamentos sem eficácia. O que é fitoterápticos? Medicamento sem eficácia. Medicamentos sem eficácia. Ou ainda o uso de plantas medicinais, que levaram à morte ou agravamento da doença de várias pessoas. Ponto. Além disso, eu venho aqui e coloco como meu conectivo. Eu vou continuar. Além disso, diante de tudo isso que aconteceu em 2020, porque com o advento, então estamos vivendo aí, não precisa dizer o ano. Então, além disso, em 2016, isso é pesquisa. Você tem que pesquisar. Para fazer a dação, tem que pesquisar, tem que olhar o banner, tem que entrar em contato comigo, professor, posso citar isso, quais são os fatores potencializadores, entende? Tem que conversar consigo mesmo, tem que fazer o esquema, tá? Ou o mapa mental, chame como quiser, o banner, enfim. Além disso, em 2016, um pesquisador divulgou, não citei o nome do pesquisador, para não, né, enfim, não colocar a imagem dele, divulgar. Um pesquisador, né? Em 2016, um pesquisador divulgou a pílula do câncer, e eu coloco entre aspas, a pílula do câncer, entre aspas, fosfoetanolamina. Fosfoetanolamina sintética, sendo denunciado pela Universidade de São Paulo por curandeirismo, cuja prática é tipificada no artigo 283 do Código Penal. Outro caso ocorreu em 2018, quando o médium... Oi? Não, nada. Outro caso, eu vou citando os exemplos que você falou da pílula do câncer, indiretamente aqui, né, falou da cura do câncer, mas não citou os detalhes. Você pode citar agora os exemplos, para fundamentar aquilo que você falou no primeiro período aqui, ó. No primeiro período, que foi a questão do tratamento fitoterápicos, ou seja, medicamentos sem eficácia. E eu vou citar exemplos. Outro caso ocorreu em 2018, quando o médium João de Deus foi preso por ludibriar seus fiéis, né, eu vacilei aqui, tá muito repetitivo. Foi preso por ludibriar seus fiéis ao prometer, e aí eu venho colocar aqui, ao prometer, mediante a comercialização de banho de cristal, que era manipulado em sua própria farmácia. Prometeu o que, Atopa? Ao prometer cura, eu esqueci aqui, né? Prometer cura, mediante a comercialização de banho de cristal, manipulado em sua farmácia. Eu não vou entrar em detalhe
sobre o abuso que ele cometeu, né, diante das vítimas e tal, porque isso não faz parte do tema. Não faz parte do tema. Eu poderia, mas o parágrafo já está muito grande. Então, para não me alongar mais, né, não ficar desproporcional os parágrafos. Desse modo, e eu vou e concluo. Conectivo. Desse modo, o clima de impunidade, e aí eu vou destacar outro problema. Quarto fator. O clima de impunidade, a morosidade processual, outro fator, mas aqui já, esse clima de impunidade já representa os outros. A morosidade processual, toda palavra que você considerar estranha, você pode perguntar ou anotar e procurar o significado. O nome disso se chama léxico, né? Léxico. Então, a morosidade é a lentidão processual, né? Morosidade processual, ou a proteção que o vínculo religioso estabelece, provoca uma sensação de confiança nesses criminosos. Né? Nesses criminosos. Esqueci aqui de colocar. Né? Errei aqui na digitar. Criminosos. Certo? Criminosos que persistem em divulgar tais procedimentos. Ponto. E aí eu destaquei um problema aqui, que é o vínculo religioso, né? Gera um sentimento de impunidade e alimenta, assim, a sua confiança. Compreendeu, Andressa? Sim. Certo. Compreendeu o parágrafo, né? A estrutura do parágrafo. Eita, professor, mas esse parágrafo está grande. De fato, está grande, concordo. Eu poderia encerrar aqui com a fosfoetanolamina. Mas como você tinha citado o João de Deus, eu não quis descartar aqui o banho de cristal. Você precisa dizer como ele fazia. Fazia com o quê? Não é curandeirismo? Não é charlatanismo? Então você tem que falar como ele fazia para curar as pessoas, através de um banho de cristal manipulado em sua própria farmácia. Certo? E agora a conclusão. Lembra que nós falamos sobre os fatores que potencializam o problema. Fake news, aí a questão do sentimento de impunidade, atrelado à religião, né? Atrelado a uma seita. Depois, nós falamos sobre as notícias falsas, enfim, fake news. Falamos sobre o analfabetismo científico, negacionismo científico, né? Então, destacamos alguns problemas, alguns fatores. Agora, você vai fazer, né? Agora, você vai fazer a conclusão. Eu não vou fazer a conclusão, mas eu já dei pistas aqui. Tá vendo? Eu já dei algumas pistas, tá? Então, você vai construir a conclusão. Você vai começar como? Você tem que me enviar ainda hoje. Certo? Tem que me enviar ainda hoje. Porque senão foge, aí é outro tempo. Aí nós vamos marcar quinta-feira, se você puder, uma outra aula, né? Uma outra aula para a gente propor o tema dessa semana. Pode ser? Pode. Tá bom. Espero que não esteja atrapalhando aí o andamento das outras disciplinas. Não, tudo bem. Fazer só a conclusão, né? Isso, aqui você vai fazer a conclusão. Mas lembrando que você tem que resolver todos esses problemas. Quais são? E aí você vai começar assim. Já coloquei o início aqui, ó. Já coloquei o início, tá? Fica evidente, portanto, que ciente desses desafios, o poder público deve propor medidas para atenuar esse problema de saúde pública. Frente a isso, e aí você vai continuar. Você vai resolver o problema da fake news, redes sociais, sensibilização e qual agente formador. Compreendeu? Sim. Aí eu coloquei palavras-chave para construir a sua conclusão. E aí você vai resolver também, como resolver o problema do analfabetismo científico, cultura científica nas escolas, e aí já coloquei meio que uma conclusão aqui, né? A matriz curricular. Tá dando para entender? Tá, sim. Tô só... Então, primeiro, eu coloquei aqui, deixa eu só explicar direitinho, né? Primeiro, eu coloquei o problema, e em seguida eu coloquei meio que uma conclusão, né? O que fazer? Alimentar, né, estimular a cultura científica nas escolas. Como fazer? Incluir,
né? E aí, claro, já tem a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Né? Nós temos na Base Curricular Nacional Comum a utilização, enfim, de feira de ciências, né, conversas com bioquímicos, farmacêuticos, ou seja, com cientistas, né? Depois, propor o endurecimento da pena para esses criminosos e o estímulo à denúncia. E o estímulo à denúncia por parte das mídias. Das mídias. Certo? Compreendeu alguma dúvida? Não. Tá bom, então eu vou esperar. Você tem que ir até meia-noite para enviar. Meia-noite? Tenta enviar, mas é só um parágrafo. Tá. Né? É só um parágrafo. Você vai concluir. Se você quiser começar agora, tudo bem. Né? Descansa um pouco, né? Para não forçar muita vista aí, não sei. E aí começa a fazer e envia. Você pode me enviar digitado, não tem problema. Tá? Envia digitado. Vou mandar digitada melhor. Certo. E aí você, lembrando, começa dessa forma aqui, ó. Sim. Começa dessa forma. Já coloquei o início para você, tá? Eu já vou até printar aqui e te mandar no WhatsApp, mas não se acostuma. Eu vou colocar esse material já está na plataforma e também a videoaula também já está na plataforma, tá? Eu tirei a foto aqui. Tirou? Ah, então tá bom. Então não precisa mandar. A parte de cima, não. Ah, não, tirei sim. Precisa mandar. Viu? Então, você estava vendo lá direitinho a tela, né? Sim. Tá bom. Então você vai fazer a conclusão respondendo esses problemas. Eu sei que a aula se alongou um pouquinho, espero que compreenda, mas eu tinha que dizer e ir seguindo a estrutura. Modelo não, a estrutura sim. Cada um tem seu estilo de escrever e aí vamos construindo assim o seu estilo, tá bom? Uhum. Então, se quiser rever essa aula, vai estar na plataforma e até quinta-feira a gente vai conversando sobre qual horário, melhor horário, tá? Ok, certinho. Obrigada. Até mais. Até mais. Se cuida. Obrigada, senhor também. Obrigado. Tchau.